Finalmente, a pergunta número 4, ela refere-se à figura 2. A figura 2 é esta que temos aqui à direita, figura 2, e o enunciado diz: a figura 2 representa parte dos gráficos de uma função f de x e da sua derivada f' de x. Portanto, temos aqui uma curva azul, temos aqui uma curva vermelha, uma delas representa uma função f e a outra representa a função f'. E o que este exercício pede que a gente faça é marcar na figura qual delas é f de x e qual delas é f' de x. Portanto, eu tenho que vir aqui e dizer, pôr um f numa delas e um f' na outra. E depois tenho que apresentar duas justificações diferentes para a resposta, ou seja, para a opção que tomei aqui. Então, nós olhamos para as figuras que aqui estão, vamos pôr aqui a nossa figura um bocado maior, olhamos para as figuras que aqui estão e o que a gente sabe que o f' diz sobre o f. Imaginemos que nós escolhíamos, dizíamos assim, a nossa função f é esta azul. Vamos ver se isto bate certo. A nossa função f é decrescente até este ponto, aqui, e é crescente para este lado. Ora, quando uma função decresce, a sua derivada deve ser negativa. E quando uma função, ou seja, aqui, a curva vermelha, se estou a dizer que a curva azul é o f, a curva vermelha tem que ser o f', esta aqui. E o que é que eu vejo? Bem que a curva vermelha é negativa até este ponto, mas não é negativa em todo este resto. Portanto, eu só por esta observação excluiria logo a opção feita aqui. Mas posso ainda buscar aqui uma argumentação de outra forma, que é, se eu mantiver esta escolha, se disser que esta curva azul é a minha função f, então o que é que a derivada mede? Mede o seguinte: em cada ponto da minha curva f, em cada ponto desta curva aqui, se eu traçar uma tangente, o valor do m da reta tangente tem que ser igual ao valor do f' neste ponto x. Ora, por exemplo, eu aqui neste ponto tenho uma reta tangente com declive deste tipo, portanto teria que ter um m negativo, mas a função suposta f', se fosse esta, vale aqui 0. Por outro lado, se a função azul for f, a tangente aqui neste ponto de mínimo local tem m igual a 0, mas eu neste ponto não vejo a função vermelha ser 0. Portanto, estas considerações excluem esta opção. Então tem que ser válida a opção contrária, que é dizer que a curva azul é f' e que a curva vermelha é f. Vamos ver se isto bate certo. A curva vermelha sendo f, se eu traçar uma tangente aqui, o m dela é 0, que tem que ser igual ao valor que a derivada tem nesse ponto. E, de facto, nós vemos que a derivada aqui vale 0. Se eu traçar uma tangente neste ponto do mínimo local à função f, a tangente é horizontal, tem um m0, tal como esta aqui tinha, e eu verifico que neste ponto a função azul vale 0. Portanto, só por estes dois dados a função azul está-se a comportar como a derivada da função vermelha. E outra coisa que a gente aqui vê é, quando a função f é crescente, neste intervalo, nós vemos que a função f' é positiva.
Portanto, isto bate certo com a ideia de f crescente, f' positiva. O facto de f' ser maior neste ponto, corresponde a este aqui, do que é neste, significa apenas que a função f a função vermelha está a crescer mais rápido aqui do que o que cresce aqui. Portanto, derivada positiva aqui neste ramo, a minha função é crescente. Derivada com maior valor, a minha função está a crescer mais rápido aqui. E derivada positiva com menor valor, significa que a função está a crescer mais lentamente neste troço do que está a crescer neste. Ok? Agora, se a minha função é decrescente, que é todo este bocado, em todo este bocado, neste intervalo, podemos observar que o f' tem sinal menos. E isto bate certo com f' menor do que 0 nos intervalos em que temos f crescente. Ao contrário, em que temos f decrescente. Portanto, repara, f decresce neste intervalo, f' tem sinal menos. F é crescente neste intervalo, f' tem sinal mais. Não é? A partir deste intervalo, a minha função vermelha cresce e a partir deste ponto o f' tem sinal mais. E para este lado o mesmo. A função f cresce aqui e o f' tem sinal mais. Portanto, a função f é crescente e o f' tem sinal mais. Então, depois destas observações, eu podia dar duas justificações diferentes para fazer a minha escolha. Vou finalmente pô-la aqui. Concluí que esta curva é f e esta curva é f'. E agora vou marcar estes pontos A. Vou marcar este ponto A e este ponto B e dizer aqui que o seguinte, dizer que f tem extremos máximos ou mínimos, extremos locais em A e B e é suave nesses pontos e é suave nestes pontos. Suave significa que não tem máximos assim, que façam ângulos, nem mínimos assim. Tem máximos suaves e mínimos suaves. E f' de A igual a f' de B igual a 0, como a gente espera. Portanto, justificações, já está dada uma. Podemos dar outra. F é decrescente no intervalo A, B. Excluímos aqui o A e o B. E f' de x é menor que 0 para x pertencente ao intervalo A, B. Portanto, tudo isto são comportamentos que batem certo com a nossa escolha de f' e f, uma vez que o enunciado diz que uma das funções é f, um dos gráficos é f e o outro é f'. Portanto, as justificações que estão aqui sustentam a nossa escolha.